Graça e paz, irmãos. É muito bom estarmos aqui mais uma vez. Estivemos adorando o nome do Senhor pela manhã. E agora no culto da família. Todos nós temos uma família, seja uma família de sangue, uma família do coração. E eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra para esta noite. E Deus me deu esta palavra e eu vou falar hoje sobre o tema Fazendo Sempre o Melhor. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite, Fazendo Sempre o Melhor. E nós, na verdade, estamos vivendo numa época em que as pessoas buscam fazer o melhor. E interessante que não foi há tanto tempo que as pessoas começaram a ter o controle de qualidade. Antigamente a gente comprava comida vencida, né? Não tinha controle de qualidade em relação a... Imagine, hoje tem tempo de vencimento de travesseiro, de esponja que lava prato, de um sofá, não é verdade? De uma escova que se usa, porque hoje há um controle de qualidade. Mas interessante que esse controle de qualidade não nasceu no homem, nasceu naquele que criou o homem. E ele nos ensina, e nos incita, e nos guia a querer fazer o melhor. Eu queria convidar vocês para lerem juntamente comigo, vai estar também aqui na projeção, Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Pai, fala conosco. Tu já vens falando desde o início do culto e nós te pedimos que tu completes, ó Deus, a obra nesta noite, falando através da tua palavra. Eis-nos aqui, tira todos os empecilhos dos nossos ouvidos. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Bem, vivemos num mundo onde se tem buscado um padrão de excelência. O homem tem buscado esse controle de qualidade. E se nós tivermos condições, a gente prefere nos dias de hoje até pagar mais caro para ter uma coisa melhor do que pagar barato e essa coisa não durar. Não é verdade? Nós podemos ver, por exemplo, nas empresas, elas investindo na qualidade, investindo nos seus empregados, nos seus funcionários. Hoje uma empresa que não investe, ela está fadada ao fracasso. E as pessoas procuram esse padrão de excelência. Porque aquele que deixa de melhorar, ele para de ser bom. Então nós estamos vivendo num mundo que em tudo está procurando o melhor. As pessoas querem o melhor do emprego, do estudo. Nós podemos ver, por exemplo, profissionais que estão se especializando na sua área. Interessante que antigamente um médico, ele se formava e ele atendia todas as áreas. Hoje nós vemos um médico, um ortopedista, que ele é especialista só em mãos. E ele só mexe com isso. E passa anos se especializando. Por quê? Porque diz assim, então os médicos eram melhores no passado. Não, fazia um quebra-galho. Mas hoje, ele já reconstitui uma mão. Um médico especialista como esse. Então as pessoas estão procurando melhorar. Cada um quer dar o melhor de si. Eu estava vendo um dia desse uma propaganda, uma reportagem na TV, em que um senhor, ele estava vendendo, eu não sei se era pipoca, eu não lembro bem, ou era cachorro quente, mas ele fazia o trabalho com tanta excelência que era diferente de todos os outros vendedores. Ele investiu, ele comprou uns banquinhos de plástico, ele tinha álcool gel para o pessoal limpar as mãos antes de comer. Ele começou a investir e ele foi melhorando cada vez mais. E ele colocou uma cobertura. E interessante que o preço dele não era o mais barato. Mas as pessoas faziam fila para comer ali na rua, naquele lugar.
porque ele estava melhorando. Hoje nós vemos que temos o Uber nas ruas, e quem vai entrar com o seu carro já sabe que tem algumas coisas que eles têm que seguir. Tem que entregar uma balinha, oferecer um refrigerante, tem que ter ar-condicionado no carro, porque a pessoa que vai pegar, ela vai dar a classificação para aquele carro. Então, todos nós, ou pelo menos a maioria das pessoas, estão querendo melhorar, procurar a excelência. Eu encontrei uma frase muito bonita, né? Eu era muito fã de Ayrton Senna. Eu deixei de assistir Fórmula 1 depois que Ayrton Senna morreu, porque era uma pessoa admirável. E depois que ele morreu é que a gente soube mais sobre a sua vida e o que ele fazia às escondidas, podemos dizer assim, sem fazer alarde pelo que ele fazia. E ele deixou essa frase que é uma pérola, que diz: se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo. Ele era magrinho, ele tinha que fazer muitos exercícios, ele vivia uma vida de um trabalho tremendo para poder chegar onde ele chegou. As coisas não chegaram para ele assim, jogadas na sua porta. Ele realmente vivia no limite. Ele se esforçava para fazer o melhor. Mas mesmo nesta geração que tantas pessoas estão procurando a qualidade, procurando melhorar, inclusive quando é o comerciante diz: olha, mas o meu produto é assim, é melhor nessa área, nessa aqui. Mesmo assim, existem pessoas no mundo de hoje que não estão preocupadas com a qualidade. E por isso vão ficando para trás. Esse homem, enquanto ele viveu, podemos dizer assim, que ele encontrou um padrão de excelência naquilo que ele fazia. Porque ele deu tudo, como ele diz, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Olha, se buscarmos o padrão de excelência para as coisas, se a gente busca o padrão de excelência para coisas que são passageiras, seria errado buscar um padrão de excelência para as coisas que são espirituais e eternas? O que você acha? Se o mundo está lutando tanto para encontrar um padrão de excelência, coisas que são passageiras, quem é que pode hoje à noite garantir que amanhã está vivo? Ninguém. Ninguém, mas a gente dá o nosso melhor para as coisas que são passageiras. Será que não deveríamos dar também o melhor para as coisas que são eternas? Olha, queridos, o apóstolo Paulo, pensando nisso, inspirado pelo Espírito Santo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, ele disse assim: vocês não sabem que dentre os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Há poucos dias atrás nós estávamos com as Olimpíadas de Inverno, não é? Eu assim não tive tempo de acompanhar, até que era muito tarde, mas alguns dias eu ainda enfrentei, até de madrugada um pouco, aquele esqui? É isso? O patinar, aquele que é artístico, né? Que é de dois jovens de casal, sozinho. Que aquilo é um negócio lindo. Eu fico pensando, aquele povo faz cada pirueta, que a gente sem patins, sem nada, a gente se fizesse a metade de uma das piruetas, a gente já estava no chão. Não é verdade? E eu fico pensando, dá uma pena no coração, assim, eu sofro quando um deles cai. Não apenas porque é um ponto que é tirado, é porque eles passam anos e anos e anos dando o seu melhor. Para quê? Para tentar ganhar uma medalha. E é interessante a alegria que fica quando fica entre os 24 melhores. A torcida do Brasil estava assim fora do comum, porque tínhamos uma brasileira patinando, né? E ela ficou entre as 24, né? E isso é uma coisa de honra, é algo fora do comum. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, todos correm no estádio, mas apenas um ganha o prêmio. Corram de tal maneira, de tal modo que alcancem o prêmio.
Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas eu esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Este era um homem que tinha uma visão correta. Esse era um homem que era inspirado por Deus. Ele, não apenas porque ele disse que teve uma visão até do terceiro céu, ele disse, não sabe se foi em corpo ou se foi no espírito, ele sabia o que lhe aguardava. Por isso, quando ele tinha sofrimentos, dificuldades na vida, ele diz, por isso não desfalecemos, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Ele é o mesmo que disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima do que possamos suportar. Amados, esse era um homem que buscava excelência, porque ele sabia pelo que ele foi alcançado. Nós vemos, por exemplo, ele era um discípulo de Jesus, mas antes dele, Jesus já disse para os seus discípulos e já disse para a multidão. Ele disse assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Onde está o sentido para a sua vida? Onde você tem colocado as suas forças? Em que você tem investido essa vida sua que é tão breve, passageira e ainda frágil? Ainda o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse em 1 Coríntios 11, 29, examine-se o homem a si mesmo. Como é fácil examinar os outros, como é fácil julgar, como é fácil reclamar, como é fácil achar que o lugar do outro é mais fácil que o seu. Como é fácil, porque está aqui na minha frente. Aquilo que está dentro de mim é mais difícil de ser visto. E nós temos a tendência de não nos examinarmos. E o texto não ficou aí. O apóstolo Paulo continua e ele diz assim, mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, ele chega a ser redundante, né? Porque bastava ele dizer se nós nos examinássemos, mas ele quer dar uma ênfase a isso. Ele diz, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Deus nos ama tanto que nos disciplina. Glória a Deus por isso. Porque se Ele deixasse a gente para um canto, eu vou deixar para lá. Mas lembra, hoje o pastor começou uma série de mensagens em Jonas. E hoje pela manhã ele estava dizendo, Deus não desiste de Jonas, Ele chama. Jonas foge, Ele vai ao encontro de Jonas, primeiro com a tempestade. Mas a tempestade não era suficiente, veio o peixe. Mas o outro domingo a gente ainda termina, ainda vem mais. Por quê? Porque Deus não desiste de nós. Mas amados, se nós nos julgássemos, se nós nos avaliássemos, nós não precisaríamos do juízo de ninguém.
E principalmente porque Deus coloca à nossa disposição o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ainda falando, o apóstolo, como eu disse, o apóstolo Paulo ele falou, eu coloquei essa frase porque eu fiquei procurando na internet uma imagem e eu achei essa tão parecida com aquilo que eu queria dizer. Por isso é tão importante nós estarmos constantemente, eu queria repetir, constantemente, não só um dia, não somente aos domingos, não somente no dia da Páscoa ou do Natal, mas constantemente examinando como está a nossa vida espiritual, pois servimos a um Deus que sempre dá o seu melhor. O que eu tenho dado para esse Deus que me dá o melhor? Se eu me examinar, se eu me avaliar, eu vou ver que eu não estou dando o meu melhor. Porque sempre podemos fazer um pouco mais. Uma vez eu me emocionei muito lendo a história de uma criança que ela estava com câncer e ela tinha dito para a mãe que queria ser um bombeiro quando crescesse. E a mãe, sabendo que o seu filhinho estava com os dias contados, ela vai lá no corpo de bombeiros e fala com o capitão e ela diz: capitão, meu filho está morrendo. E ele tinha um sonho de ser um bombeiro, mas eu sei que ele não vai ser um bombeiro. E eu queria saber se o senhor poderia mandar uma mensagem para ele como capitão, fazer alguma coisa assim, ou eu vou pedir mais um pouquinho. Será que o senhor poderia fazer uma visita no hospital a ele? Ele disse: eu posso fazer mais. E ele leva o carro do bombeiro e com aquela escada, se eu não me engano, Magiros, ele vai, coloca na porta, na janela do quarto daquela criança no hospital, com as sirenes ligadas. E ele entra ali no quarto daquele menino. E a mulher começa a agradecer. Ele disse: mas a gente pode fazer um pouco mais. Pergunte para o médico se ele pode passar um dia com a gente. E o médico, sabendo como a alegria faz bem para o ser humano, mesmo que esteja doente, ele foi levado. E aquela criança foi colocada dentro do carro, do caminhão. E ela foi levada para ver incêndios. E ela passou o dia. Ela não podia se conter de alegria. E a mãe foi agradecer. E aquele capitão disse: mas a gente pode fazer um pouco mais. E ele mandou fazer uma roupa de bombeiro para aquele menino. Colocou tudo oficial. E quando chegou junto com outros bombeiros ali no quarto do hospital, já perto da sua morte, ele disse: nós viemos aqui dizer que você é um bombeiro oficial. Esse era o seu sonho, você é um bombeiro. E ele arregala os olhos e diz: eu sou bombeiro de verdade? Ele disse: sim, você é um bombeiro de verdade. E está aqui a sua farda. E ele veste aquela criança. E naquele mesmo dia a criança partiu. Partiu feliz, porque alguém se dispôs a fazer um pouco mais. Muitas vezes alguém pede alguma coisa a gente dá o pior. A gente não quer ser atrapalhado, nós queremos viver a nossa própria vida, mas nós podemos fazer melhor, porque nós temos um exemplo daquele que deu o seu melhor por nós. E eu faço uma pergunta: por que nós devemos dar o nosso melhor para Deus? É uma pergunta que não é fácil de ser respondida. No mundo que vivemos hoje, as pessoas dizem assim: para que buscar Deus? Afinal de contas, a gente tem tudo. Nós temos internet, nós temos uma tecnologia muito avançada, nós temos pessoas que estão trabalhando na medicina de uma forma estrondosa. As pessoas acreditam que o homem vai viver até mais de 100 anos, porque a medicina está avançando a cada dia.
E as pessoas têm o celular, as pessoas falam com outra pessoa do outro lado do mundo. Hoje não tem pobreza? Tem, mas antes tinha muito mais. Antes a gente era pessoas de um sapato. Hoje uma criança que só tem 2 pezinhos, às vezes tem dezenas de sapatos, e ainda se acha pobre. Achamos que não precisamos de Deus. Entre numa universidade e você vai encontrar a grande e estrondosa maioria das pessoas que dizem que nem creem em Deus. O homem veio do acaso. O homem veio da evolução. Quando esse Deus tem um padrão de excelência e fez todas as coisas com controle de qualidade, o homem ainda não conseguiu decifrar essa máquina maravilhosa que é o homem que foi feito por Deus. Por que devemos dar o nosso melhor? Vamos tentar responder. Primeiro, porque só Ele é Deus. Você pode não acreditar nele. Eu sinto muito por você. Até dói meu coração, porque um dia você vai estar diante desse Deus. Talvez você não acredite nele, mas um dia os seus joelhos vão se dobrar. Só que não haverá mais espaço para arrependimento. Será o dia do julgamento. E você pode dizer, mas eu não acredito. Aí eu queria que você pensasse racionalmente. Que você usasse essa inteligência que você talvez não acredite que Deus lhe deu, mas que Ele lhe deu. E pense assim, olha, eu posso estar errada e ela pode estar errada. Se eu estiver errado, como você está achando, eu vivi a minha vida aqui com sentido e todos os dias vendo o milagre desse Deus. Porque quem crê, vê. Quem crê, vê. A Bíblia diz que aqueles que o buscam, Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E se, digamos, você tivesse razão, sabe o que aconteceria? Eu passei uma vida tendo milagres, vendo sentido e tudo mais. E você? Pense, se eu estiver certa. Talvez você seja como Tomé. Eu quero ver, Senhor. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Mas se você quer realmente encontrá-lo, e você clamar de todo o coração, Ele vai se revelar para você. Eu não tenho dúvidas. Nós temos um amigo em Petrolina, e quando ele é da Polícia Federal, e quando ele estava fazendo o curso em Brasília, ele se tornou amigo de um rapaz, um senhor, também como ele, jovem, casado, com uma filha. E ele falava do amor de Deus, mas aquele rapaz não acreditava. E um dia sua filha adoeceu. E os médicos ali em Brasília não conseguiam descobrir qual o problema daquela menina. E aquela menina, ela foi definhando. Chegou um dia que quando seu pai entrou no quarto, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém que está para partir, o olho parece que fica seco, já fica sem brilho, parece um olho vidrado. E ele olhou para aquela criança e ele viu que ela ia partir. E ele saiu no corredor e ele disse assim: Deus, se é verdade que tu existes, se tu és verdade como Deósio fala, eu peço, cura minha filha. Eu crerei em ti. E de repente ele escutou um grito. E foi uma gritaria dentro do hospital e ele correu pronto. Minha filha morreu. Quando entrou no quarto,
Os gritos eram dos médicos e das enfermeiras. A menina levantou e ficou totalmente curada. E ele é um servo do Senhor e está levando outros ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crer para ver. Mas Deus é tão misericordioso que quando a gente pede de todo o coração, Ele se revela para nós. Sabe por que nós devemos dar o nosso melhor a Ele? Porque só Ele é Deus. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Ele é único. Ele fez todas as coisas. Ele tem todo o poder em suas mãos. E Ele fez tudo com padrão de excelência. Ele é o perfeito Criador de todas as coisas. Sabe por que você deve dar o seu melhor a Ele? Em reconhecimento. Se você reconhece que Ele é Deus, você não pode dar a esse Deus migalhas. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu sou constrangido por esse amor. Ele se sentia o pior dos pecadores, porque ele conheceu o grande amor desse Deus. Eu não posso acreditar que alguém diga que ame a Deus e só dá resto da sua vida para Deus. Eu não consigo, porque aquele que ama dá o seu melhor. Por que precisamos dar o nosso melhor e fazer sempre o melhor para Deus? E todas as coisas. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13 diz: e agora, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que anda em todos os seus caminhos, que o ame, que o sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Mas para o seu bem é que Ele deseja que você o obedeça. Porque Ele tem planos lindos para a sua vida. Os seus pensamentos são muito maiores que os nossos pensamentos. E Ele tem planos de paz, um futuro de paz para as nossas vidas. Por isso, quando Jesus Cristo estava aqui e ele foi interpelado pelo fariseu, querendo fazer uma pegadinha com Jesus, perguntar qual era o maior mandamento, e Jesus, ele responde falando com aquele homem. Um dos mestres se aproximou, por causa da hora eu vou adiantar e eu vou já colocar a resposta. Ele diz: ouve, o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E eu queria trazer novamente aquela imagem que eu coloquei no início. Examine-se agora a si mesmo. É assim que você ama esse Deus, que deu o seu filho, que morreu por você? Você o ama assim, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Examine-se o homem a si mesmo e não será julgado. O mais importante é este: ouve, ó Israel, ame de todo o seu coração. Ame de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, completo. Deus, Ele não é orgulhoso não, Ele abate o orgulhoso, mas Ele é Deus. Ele não pode aceitar menos que isso, porque menos que isso é porque você não o ama. Por que nós devemos dar o nosso melhor, fazer sempre o melhor? Segundo, porque Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu único filho.
Irmãos, eu não daria nenhuma das minhas filhas, nem pelo melhor homem da terra. E ele deu pelo pior. Porque a gente não consegue perceber o que aconteceu com seu filho. A gente não para pensar o que ele deixou para pisar este chão e sofrer e viver tudo para sentir o que nós sentimos para ser nosso sacerdote. Não podemos dar menos que o melhor, porque ele deu o melhor do Senhor. Eu tenho certeza que fosse qualquer um de nós, a gente ia dizer, aquele anjozinho problemático, pronto, então é o capeta, botar o capeta para morrer pelo povo. Mas ele deu o seu melhor, o seu melhor, Jesus Cristo. E eu devo fazer sempre o meu melhor em retribuição, em gratidão. Quando a gente recebe alguma coisa e a gente sabe que não merece aquilo, você fica tão grato, que você fica sem jeito. Você fica procurando uma oportunidade para poder recompensar. E se nós entendermos o amor de Deus, nós reconheceremos e seremos gratos. Daremos o nosso melhor por gratidão. Mas também devemos fazer sempre o nosso melhor, porque quando nós amamos, nós damos o nosso melhor. Você pode até não acreditar na primeira parte, mas você sabe que quando você ama, você dá seu melhor. E engraçado, a gente dá o melhor sem sentir sacrifício. Chega alguém que você ama, você dá a melhor cama, você dá a melhor roupa, você vai dar um presente a quem você ama, você quer dar o melhor e você procura o melhor. Se você diz que ama a Deus, não pode dar o resto da sua vida, o resto do seu tempo para Ele. Se você diz que o ama, você vai ter prazer em conversar com Ele. Você vai ter prazer em ouvi-lo através da sua palavra. Meus irmãos, examine-se o homem a si mesmo. Faça uma avaliação agora em nome de Jesus. Peça para o Espírito Santo lhe convencer. Porque se você ama a Deus, você vai fazer sempre o melhor. A Bíblia está cheia de exemplos. A gente podia passar a noite aqui, eu ia passar a noite conversando aqui com vocês, passeando na Bíblia. Mas eu queria trazer apenas alguns. Eucana amava Ana, ele tinha Penina, mas ele dava porção maior para Ana. Ele disse para Ana, eu não sou melhor do que 7 filhos, Ana. Nós vemos José amava todos os seus irmãos, mas quando ele estava como faraó, e antes de se revelar, ele mandou colocar na porção de Benjamim a maior porção, porque era seu irmão. Ele deu presente aos irmãos, mas deu mais ainda para Benjamim, porque ele era não só filho do seu pai, mas era filho do seu pai e da sua mãe, porque ele amava de todo o coração. Temos tantos exemplos, queridos, na Bíblia. Nós vemos aquela mulher que amor extravagante. Ela ama tanto a Jesus que ela não consegue se conter, ela não diz nada. Ela quebra o melhor perfume e derrama sobre ele. E o Senhor se sentiu tão emocionado, ele ficou tão feliz com aquela expressão de amor, que ele diz, onde o evangelho for pregado em toda a terra, em todos os tempos, a história dessa mulher será lembrada, porque ela fez o melhor. Ela poderia ter colocado uma gotinha, mas ela quebra o alabastro e ela derrama totalmente, dizendo, só tu és o meu Deus, só tu és digno. E o Senhor se alegrou porque ela deu o seu melhor. Também, amados, devemos dar o nosso melhor, fazer sempre o melhor por obediência.
Isso aqui pode passar. Que isso aí que eu estava dizendo era o ame ao Senhor de todo o coração. E você deve dar o seu melhor como expressão de amor. Interessante, queridos, que a gente age parecendo que Deus não vê. A gente vive como se Deus não fosse Deus. Porque a gente quer enganar Deus toda hora. A gente engana cantando, engana muitas vezes até orando, porque Deus sabe. Mas a Bíblia diz que nós não podemos enganar a Deus. Ele sabe se você o ama. Se você ama, você dá o seu melhor. Porque você sabe que o melhor dessa terra é passageiro. E o que lhe espera realmente é o melhor. Por isso que os nossos olhos devem estar no autor e consumador da nossa fé. Por último, por obediência. Por obediência, porque a Bíblia diz em João 15, versículo 14, Jesus diz: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu mando. Bem simples. Jesus era assim, bem simples. Ele dizia logo assim a verdade. Por isso que foi tão odiado pelos fariseus, saduceus e por todo mundo. Porque ele dizia mesmo, tinha papa na língua. Ó, vocês querem ser meus amigos? Faça o que eu mando. A gente quer ser amigo de Jesus, assim, ó. Tem gente que bota no carro: filho do Deus Altíssimo. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Olha, você tem que ser não somente filho, mas um filho obediente. Porque senão você não é amigo de Deus. Olha só. Mas você pode estar se perguntando: Luzeni, tudo bem, como fazer isso na prática? Como fazer isso na prática? Eu não gosto de pegar só o texto da Bíblia. Eu gosto de trazer aqui, para hoje, para agora, para mim, para você. Porque a gente precisa se examinar. Como trazer isso na prática? Primeiro, se eu digo que amo, eu devo demonstrar na igreja. Porque Jesus morreu pela igreja. Ele disse que a igreja é a noiva dele. Ele disse que vem buscar a sua igreja pura, limpa, sem ruga, imaculada, sem defeito. Se você é a igreja, você o ama? Examine, examine. Vamos lá, vamos olhar aquele espelhinho. Você olhando para você. Estou olhando. Vamos lá. Você ama o Senhor? Porque se você o ama, você vai participar dos ministérios. Se você o ama, você vai participar do sustento da igreja dele, que é para pregar o nome dele, para que outras pessoas venham entender e aceitar. Se você o ama, você vai participar da oração. Você não vai querer apenas que os outros orem por você. Você vai querer fazer parte do exército que ora. Porque para você vai ser privilégio, porque orar é falar com Deus. E você o ama, e cada oportunidade que você tem de conversar com Ele, você corre para os pés dEle, porque você o ama. Se você o ama, você vai participar da escola bíblica dominical, porque é aqui que nós estudamos a palavra de Deus. Se você o ama, você vai participar de pequenos grupos que pregam a mensagem do Evangelho nos bairros e nas casas. Serei bem rápida, porque não sou eu que convenço ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. E a minha oração é que, em nome de Jesus, você nessa noite examine-se a si mesmo. Segundo, na prática, na família. Você não pode dizer que ama a Deus e dentro de casa você não demonstra que ama. Na família, quando você ama a Deus, você faz o melhor como marido. Você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você dá a sua vida por ela. Você cuida dela como o sexo mais frágil. Esposa, se você diz que ama a Deus, você vai obedecer e você vai honrar seu marido. Se vocês, como um casal, dizem que amam a Deus, vocês vão ser fiéis a Deus e um ao outro.
E os dois vão criar seus filhos no caminho do Senhor. Porque se você foi tocado pelo amor do Senhor, você vai querer que os seus filhos sejam tocados também. Porque você sabe que só Ele é o caminho. Filhos, se você diz que ama Jesus e participa de ministérios da igreja e dentro de casa você briga com seus pais, você é rebelde, você não obedece nem a Deus e nem a seus pais, eu não vou dizer que você não ama a Deus. As suas ações é que estão falando. Jesus Cristo disse: pelos frutos conhecereis. Examine-se o homem a si mesmo. Por último, na sociedade. O texto primeiro que nós lemos de Colossenses diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, não para homens como para homens, mas para o Senhor, certo de que recebereis a recompensa da herança. Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, você na sociedade, você vai ser exemplo no trabalho. Porque tudo que você vai fazer no trabalho, você não vai fazer para homens, mas você vai fazer para o Senhor. E a sua vida vai glorificar a Deus, porque as pessoas vão ver, por que essa pessoa é desse jeito? Aí vão descobrir que é porque você ama Deus. Não apenas no trabalho, mas também no estudo, na escola, na faculdade. Como é que você pode dizer que ama a Deus e rouba o conhecimento de outra pessoa? Se você diz que ama a Deus, você vai fazer o melhor em todas as coisas, na sociedade, mas também nos relacionamentos. Porque Jesus Cristo disse: vocês são a luz do mundo, o sal da terra. E eles vão me glorificar através das vossas obras. Queridos, em qual destas áreas você precisa melhorar? Na igreja? Na família? Na sociedade? Em todas? Eu acredito que nós precisamos melhorar em todas. Nós falhamos em todas. Sabe por que eu digo isso, queridos? Porque nós precisamos ser amigos de Deus, imitadores de Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus de excelência. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus. E eu queria perguntar: você obedece ao que Deus lhe ensina? Tem gente que diz assim: estou vendo mensagem nova, domingo após domingo as mesmas coisas. É mesmo? E você ainda não aprendeu? Porque se Deus está falando todo domingo a mesma coisa, é porque a gente não aprendeu. Não pode passar de ano. Não pode ir para um degrau maior. Tem que ficar na base mesmo. Outra pergunta: você é praticante da palavra? Não adianta saber a Bíblia toda decorada, o diabo também sabe. Só que ele não pratica, mas saber ele sabe. De trás para frente, de frente para trás. E eu pergunto: você é praticante da palavra? Daquilo que você já ouviu, daquilo que você leu, daquilo que você sabe? Você é praticante? Não é para dizer para mim. Diz para o Senhor, que vê todas as coisas, que a palavra nem chegou ainda na nossa boca, Ele já conhece muito bem. Queria fazer mais uma perguntinha. Você vive o reino de Deus aqui na terra? Existem árvores que elas ramificam, as suas raízes vão para todos os lados. São árvores difíceis de ser arrancadas. O Senhor
eu acredito que Ele quer que a gente seja como algaroba. Quando eu cheguei no sertão, há tantos anos atrás, e lá tinha muita chuva, porque lá não chove não, mas quando dá uma chuva forte assim de vez, que sai derrubando. As algarobazinhas, interessante, ela não tem raiz profunda, mas eu não sei porque carga d'água são tudo verdinha. E eu ficava espantada, como é que eu só via aquelas algarobas caídas, ali em Petrolina, em Juazeiro, e hoje... Aqui preparando a mensagem, Deus falou ao meu coração, a gente precisa ser como algaroba. A gente não pode ter muita raiz aqui não, queridos. Mas devemos sempre permanecer verdes. Porque nós somos o sal e a luz deste mundo. Mas na hora que o Senhor disser e pedir alguma coisa a você, você está pronto a entregar. Até a sua vida. Porque você sabe que este não é o seu lugar. Nós temos um lugar que é eterno. E este lugar nunca terá fim. E eu queria fazer ainda mais uma pergunta. Você está realmente dando sua vida a Jesus? Porque, olha, quando você chegar lá dentro de Deus, não adianta você dizer, eu fui num domingo, eu não lembro a data, mas eu fui lá na frente, eu levantei a mão. Eu até fiz uma oraçãozinha lá atrás naquela salinha que tinha. Eu recebi um livrinho, eu recebi até uma Bíblia. Posso entrar, né? Você tem que ser filho de Deus. Você tem que reconhecer que é pecador e dizer, Senhor, lava-me com o sangue de Jesus e torna-me teu filho. E a Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mais uma perguntinha. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Jesus Cristo realmente, Ele é seu Senhor. Examine-se o homem a si mesmo. Olha, bota uma lupa em você. Não deixa você se enganar. Não deixa o diabo lhe enganar. Ele é pai da mentira. Ele vai dizer para você, você é membro de igreja. Você está joia. Você vai todo domingo, tá bom. Ele vai lhe enganar. Mas não deixe, porque Jesus é a verdade. E Ele vê todas as coisas. Mais umas perguntinhas para a gente encerrar. Você se parece com Deus? Você se parece com Deus? Mais uma. Você se parece filho de Deus? Quando eu estava olhando aqui Daniel veio ser apresentado, e eu tenho assim, eu tenho essa minha parte visual, é mais aguçada até do que auditiva. E quando eu olho para a pessoa, eu não sei como é isso, mas eu saio conseguindo assim, tirar olhos, nariz, eu vou vendo de cada um assim da família. E eu estava vendo Daniel ali e vendo os traços de Soraya. Eu estava aqui na frente quando Mateus se levantou, porque vai aniversariar essa semana. Eu olhei e fiquei olhando nos traços de irmão Pedro e de Solange nele. Tá na cara, é filho. Quando o mundo olha para você, vê você como um filho de Deus? Porque a Bíblia diz assim, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Mais uma perguntinha. O que é que o mundo vê quando ele olha para você? O que é que o mundo vê quando ele olha para você? Os seus filhos desejam servir o seu Deus? Esse Deus que você diz que ama, por que seus filhos não amam também? Talvez você não esteja amando tanto este Deus. Examine-se a si mesmo. E eu queria encerrar dizendo, faça sempre o melhor. Dê sempre o seu melhor. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Que Ele nos abençoe. Que Ele tenha misericórdia de nós.
O Espírito Santo chora, porque Ele quer ver a sua igreja vivendo este amor. O Espírito Santo chora, porque as nossas palavras são mais bonitas do que as nossas ações. Que Ele tenha misericórdia de nós. E nunca, jamais esqueça, examine-se o homem a si mesmo. Porque se você se examinar, você não entrará em juízo. Você vai se arrepender e tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, perdoa-nos. Senhor, muitas vezes o nosso discurso é tão diferente das nossas ações. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, do teu povo, da tua igreja. Nós não podemos te enganar, Senhor. Tu és o Deus que vê todas as coisas. Senhor, até para te amar, nós precisamos de ti. Precisamos da tua ajuda, precisamos do teu Espírito Santo, precisamos da tua direção, desse amor e misericórdia que todos os dias se renova, para que o Senhor não desista de nós. O que o Senhor quer não é o melhor do mundo, mas o melhor de cada um. O meu melhor pode ser tão pouco, mas tu sabes quando é o meu melhor. Obrigada porque o Senhor nos ama, mesmo sem merecermos. Recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão por tão grande amor. E ensina-nos e ajuda-nos a te amar, te fazendo o primeiro em nossas vidas. E que possamos fazer sempre o melhor, em casa, na igreja, na sociedade, aonde estivermos, porque em todo lugar tu estás. E podemos fazer todas as coisas como para o Senhor. É no nome do teu amado Filho Jesus que oramos desde já agradecidos. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.